Há lugares no mundo onde a noite parece ter vontade própria. Pântanos silenciosos, brejos cobertos por névoa, trilhas esquecidas onde o som dos passos ecoa estranho. Em cenários assim, por séculos pessoas relataram algo difícil de explicar. Pequenas luzes azuladas surgindo do nada, flutuando poucos centímetros acima do chão, se movendo como se observassem quem as observa. Algumas pareciam chamar, outras afastar. Quando alguém tentava se aproximar, elas recuavam. Quando desistia, reapareciam mais à frente. Essas luzes receberam muitos nomes ao longo do tempo. Alguns soam quase infantis, outros profundamente ameaçadores. No latim, foram chamadas de ignis fatuus, a chama tola. Em regiões da Inglaterra, eram conhecidas como Wildeldispo Jack-o'-lantern. Na Alemanha, Irrlicht, a luz enganadora. No Brasil, o nome ganhou forma própria, língua própria, corpo próprio, boitatá. Independentemente do nome, a sensação era sempre a mesma. Algo estava ali, algo que não deveria estar. O fogo fato costuma aparecer em áreas úmidas, ricas em materiais orgânicos e decomposição, pântanos, charcos, margens de rios, antigos cemitérios. A luz geralmente é azulada ou esverdeada, fraca, mas suficiente para ser notada no escuro total. Não queima como chama comum, não aquece, não solta fumaça visível, apenas dança, flutua, às vezes parece respirar. Se você nunca viu, veja agora 2 exemplos reais desse fenômeno. Durante muito tempo, essas aparições foram tratadas como sinais do mundo espiritual. Não por acaso. Quem viveu antes da eletricidade sabia reconhecer uma fogueira, uma tocha, uma lanterna. O fogo fato não se comportava como nenhum deles. Na Europa medieval, se acreditava que essas luzes eram almas presas entre 2 mundos. Crianças que morreram antes do batismo, pessoas que tiveram uma vida moralmente condenável, espíritos obrigados a vagar sem descanso, carregando uma chama eterna com punição. Em algumas regiões, dizia-se que seguir o fogo fato era aceitar ser levado à morte. Em outras, era uma chance de redenção. A própria origem do nome, Wildeldrisp, ajuda a entender isso. Will não era apenas um nome qualquer. Representava um personagem condenado a vagar pelos pântanos, com uma chama improvisada, feita de gravetos. A luz que enganava viajantes seria, na verdade, a tocha que alguém também se perdeu. O termo Jack-o'-lantern, tão associado hoje ao Halloween, começou exatamente por aí. Muito antes das abóboras esculpidas, Jack era o nome de um espírito errante, condenado a iluminar o próprio caminho com uma brasa retirada do inferno, colocada dentro de um nabo oco. A lanterna não servia para guiar, servia para lembrar que certas escolhas nunca deixam a pessoa em paz. Enquanto isso, na Alemanha, o Irrlicht era visto como um espírito travesso da natureza, algo que não precisava ser maligno para ser perigoso, bastava confundir, desorientar, levar alguém para fora do caminho conhecido. A palavra carregava esse sentido até hoje, uma luz errante, enganadora, que parece prometer direção, mas entrega perda. Curiosamente, o termo latino ignis fatuus não vem da Roma antiga, como muita gente imagina. Ele surgiu apenas no século XVI, criado por estudiosos que tentavam dar um ar acadêmico a algo que já existia no imaginário popular havia séculos. Era uma tradução elegante de nomes populares alemães, um jeito de colocar a ordem intelectual em algo que escapava da lógica. Com o tempo, cada região adaptou o fenômeno à própria cultura. Na Irlanda, o fogo fato ganhou nomes ligados à lua, ao brilho distante, à avareza humana. Em alguns contos, ele marcava o local de tesouros enterrados, mas só aparecia em noites específicas do ano.
Em outros, enganava quem demonstrasse ganância ou desrespeito. Na Escandinávia, havia a crença de que essas luzes protegiam riquezas escondidas pelas fadas. Não eram armadilhas, mas testes. Quem tentasse encontrar o ouro por acaso jamais conseguiria. Apenas quem possuísse conhecimento mágico, como a lendária semente da samambaia que floresce uma única noite por ano, teria sucesso. Já nas Ilhas Britânicas, as histórias costumam ser mais sombrias. O fogo-fato aparecia em estradas antigas perto de lagos profundos ou penhascos. Muitas narrativas falam de viajantes seguindo a luz por quilômetros, apenas para perceber tarde demais que estavam à beira de um abismo. Quando a lanterna se apagava, restava apenas o escuro e o som da própria respiração acelerada. Essas histórias não surgiram por acaso. Durante séculos, pântanos eram locais extremamente perigosos. Um passo em falso podia significar afundar lentamente, sem chance de resgate. Associar luzes estranhas a esses lugares funcionava como um aviso transmitido pela tradição oral. Não vá, não siga, não confie. Do outro lado do Atlântico, as interpretações ganharam novos contornos. No México, as luzes eram vistas como bruxas transformadas vagando durante a noite. Em algumas regiões, acreditava-se que indicavam tesouros enterrados, escondidos por antigos proprietários de terras. As chamadas Luces del Dinero atraíam crianças, pois apenas elas, livres de malícia, conseguiram encontrar o ouro sem despertar maldições. Nos Estados Unidos, o fenômeno recebeu nomes variados: Spook Lights, Ghost Lights, Orbs. Algumas dessas luzes continuam sendo relatadas até hoje, como as famosas luzes de Marfa no Texas, ou o Pauli Light em Michigan. Pessoas descrevem o mesmo comportamento, surgem à distância, mudam de cor, parecem reagir à presença humana. Na América do Sul, o fogo-fato ganhou talvez uma de suas formas mais marcantes. No Brasil, ele se transformou no boitatá, não apenas uma luz, mas uma entidade, uma serpente de fogo com olhos brilhantes que protege a floresta e pune quem destrói a natureza. Diferente das versões europeias, o boitatá não é apenas enganador, ele é guardião. Segundo as lendas indígenas, o boitatá sobreviveu a um grande dilúvio, se alimentando dos olhos dos animais mortos, observando a luz que restava neles. Essa imagem pode parecer simbólica demais para alguns, mas revela algo profundo, a tentativa de explicar a origem do brilho, da vigilância noturna, do medo que surge quando a floresta observa de volta. Na Argentina e no Uruguai, a luz mala flutua próxima ao chão, extremamente brilhante. Muitos relatos falam de terror imediato ao avistá-la. Ninguém tenta seguir, ninguém tenta se aproximar. Ela não chama, ela não ameaça. No Paraguai, o fenômeno foi associado a riquezas aterradas pelos jesuítas durante guerras e expulsões. Uma chama breve que se move e desaparece em um ponto específico marcaria exatamente onde o tesouro foi escondido. Mas encontrar não significa possuir. Muitas histórias terminam com doenças, acidentes ou desaparecimentos. Na Ásia, as luzes do pântano também ganharam interpretações próprias. Em Bangladesh e Bengala Ocidental, pescadores relatam luzes flutuantes que surgem sobre áreas alagadas. Elas confundem a noção de direção e já foram associadas a afogamentos. Para as comunidades locais, são espíritos de pescadores mortos presos ao local onde perderam a vida. Na Índia, fenômenos como Shirbati aparecem em regiões desérticas e pântanos. Luzes dançam à distância, às vezes acompanham viajantes. Há quem diga que ajudam, há quem diga que apenas observam. No Japão, o fogo-fato se mistura com o mundo dos yokai. Hitodama Kitsunebe, bolas de fogo associadas a almas humanas ou raposas míticas. Cemitérios são locais comuns para esses relatos. A ideia de que a alma possui uma forma luminosa parece atravessar séculos.
Na China, registros antigos descrevem luzes surgindo de restos humanos e animais após longos períodos, confirmando sem saber uma conexão com o fósforo, elemento que hoje sabemos está diretamente ligado a explicações científicas do fenômeno. Mesmo na Austrália, a luz Mimim aparece em histórias aborígenes muito anteriores à colonização europeia. Luzes que seguem pessoas desaparecem quando perseguidas e retornam depois, sempre à noite, sempre longe de áreas habitadas. Com tantos relatos espalhados pelo planeta, uma pergunta se impõe: como algo tão parecido pode surgir em culturas que nunca tiveram contato entre si? A resposta começou a ser buscada quando a ciência decidiu olhar para o pântano com menos medo e mais curiosidade. A decomposição de matéria orgânica libera gases, entre eles o metano, bastante conhecido, mas há outros menos famosos e muito mais instáveis: a fosfina e o disfolfano. Esses compostos têm uma característica peculiar: em contato com o oxigênio, pode inflamar espontaneamente. Isso significa que pequenas quantidades desses gases, escapando do solo úmido, poderiam gerar chamas efêmeras frias de coloração azulada, luz suficiente para ser vista, pouco calor, nenhum incêndio real. Durante séculos, essa ideia foi rejeitada. Muitos diziam que o fogo-fato não aquecia, outros afirmavam que ele recuava quando alguém se aproximava. Como um gás poderia fazer isso? No século XIX, experimentos começaram a responder essas dúvidas. Em pântanos da Alemanha e da Polônia, pesquisadores observaram bolhas subindo durante o dia e chamas surgindo à noite exatamente nos mesmos pontos. Quando alguém se movia em direção à luz, o deslocamento de ar fazia o gás se dispersar, criando a ilusão de fuga. Ainda assim, nem todos os relatos se encaixavam perfeitamente. No século XX, novas hipóteses surgiram: chamas frias, quimioluminescência, micro-organismos bioluminescentes, fungos que brilham no escuro, até reflexos da lua em aves de plumagem clara. Mais recentemente, cientistas descobriram algo ainda muito mais curioso: microdescargas elétricas podem ocorrer entre bolhas de metano subindo na água. Pequenos relâmpagos invisíveis capazes de iniciar reações luminosas sem necessidade de calor intenso. Talvez o fogo-fato nunca tenha sido uma única coisa. Talvez seja um nome antigo para vários fenômenos naturais diferentes, todos raros, todos mal compreendidos, todos assustadores quanto vistos pela primeira vez. Hoje quase não se fala mais dele, não porque deixou de existir completamente, mas porque os pântanos desapareceram, foram drenados, aterrados, transformados em pântanos e cidades. O habitat do mistério foi substituído por concreto. Mas assim, as histórias permanecem, porque no fundo, o fogo-fato não fala apenas de gases ou luzes estranhas. Ele fala do medo humano diante do desconhecido, de necessidade de criar sentido onde a lógica ainda não alcançou. Apesar das explicações químicas terem avançado bastante, ainda havia detalhes difíceis de encaixar. Alguns relatos descrevem luzes que parecem reagir à presença humana de forma quase consciente. Outras mudam de cor, intensidade ou altura sem motivo aparente. Em certos casos, surgem longe de áreas úmidas, o que parecia contradizer a ideia clássica dos gases dos pântanos. Foi aí que novas hipóteses começaram a ganhar espaço. Uma delas envolve fenômenos elétricos naturais. Certos tipos de rochas, como quartzo e silício, possuem propriedades piezoelétricas. Isso significa que, quando submetidas à pressão intensa, gerada por movimentos tectônicos, podem produzir carga elétrica. Se essa eletricidade encontra um caminho até a superfície, especialmente através de solos úmidos, o resultado pode ser uma emissão luminosa irregular. Essa teoria ajuda a explicar relatos de luzes vistas próximas a falhas geológicas, áreas sísmicas ou regiões montanhosas.
também ajuda a entender por que algumas parecem erráticas, pulsantes ou até inteligentes em comportamento. Não seria inteligência, mas resposta física a mudanças no ambiente. Outra linha de estudo aponta para a bioluminescência. Florestas, pântanos e áreas úmidas abrigam inúmeros organismos capazes de produzir luz. Fungos como panelos estípticos emitem um brilho visível no escuro absoluto. Em longas exposições fotográficas, o efeito é impressionante. Para alguém caminhando à noite, sem referência alguma, um agrupamento desses fungos poderia facilmente ser interpretado como algo sobrenatural. Insetos também entram nessa equação. Vagalumes, por exemplo, são conhecidos por emitir luz, mas seu comportamento nem sempre é previsível. Quando vistos à distância, múltiplos indivíduos podem criar a ilusão de uma única fonte luminosa flutuante. O mesmo vale para certos besouros e larvas luminosas. Há ainda hipóteses mais simples, por isso mesmo muitas vezes ignoradas. Corujas das torres possuem plumagem clara o suficiente para refletir a luz da lua. O voo silencioso pode parecer uma luz móvel. Se a ave muda de direção, ao perceber o movimento humano, a luz também muda, reforçando a impressão de algo vivo e atento. Nenhuma dessas explicações isoladamente resolve todos os casos, mas juntas começam a formar um quadro amplo. O fogo-fato talvez nunca tenha sido um único fenômeno. O nome pode ser servido como um guarda-chuva cultural para qualquer luz inexplicável surgindo em locais perigosos durante a noite. Isso também explica por que o fenômeno aparece em praticamente todas as culturas humanas. Onde há escuridão, medo e território desconhecido, há histórias tentando dar forma ao inexplicável. No Brasil, por exemplo, o boitatá não conseguiu apenas explicação visual. Ele funciona como um mecanismo de proteção ambiental, a transformar o fogo-fato em uma entidade vingativa. A tradição desencoraja queimadas, caça excessiva e destruição da floresta. A luz não engana por diversão, ela pune. O mesmo ocorre em diversas culturas indígenas pelo mundo. Luzes noturnas costumam estar associadas a avisos, fronteiras invisíveis, locais sagrados ou perigosos. Não é coincidência. Antes de mapas e cercas, o medo era a forma mais eficaz de delimitar território. Com o avanço da urbanização, algo curioso aconteceu. Os relatos diminuíram drasticamente. Não porque a ciência explicou tudo, mas porque o ambiente que permitia o surgimento do fenômeno foi eliminado. Pântanos foram drenados, brejos aterrados, cemitérios deslocados, trilhas substituídas por estradas iluminadas. Onde havia escuridão total, agora há postes de luzes. Onde havia silêncio absoluto, há ruídos constantes. O fogo-fato precisa de condições específicas para existir, e essas condições estão cada vez mais raras. Mesmo assim, ainda surgem relatos esporádicos. Pessoas em regiões isoladas continuam descrevendo luzes que aparecem sem aviso, se movem lentamente e desaparecem quando alguém tenta se aproximar. A diferença é que hoje esses relatos competem com câmeras, drones, satélites e explicações rápidas nas redes sociais. Curiosamente, quanto mais tecnologia temos, menos espaço sobra para o mistério, mas não necessariamente menos curiosidade. O fogo-fato ocupa um lugar essencial nesse debate porque ele não é totalmente sobrenatural e nem totalmente banal. Ele vive na fronteira, é um fenômeno que pode ser explicado, mas não de forma simples. Exige química, física, geologia, biologia e principalmente contexto cultural. Isso ajuda a entender por que ele foi associado a fantasmas, fadas, doentes, bruxas, almas penadas e serpentes de fogo. O cérebro humano busca padrões. Quando algo não se encaixa nos padrões conhecidos, ele cria novos. Durante séculos, seguir ou não seguir a luz era uma decisão carregada de significado. Em muitos contos, quem respeita a distância sobrevive.
Quem se deixa levar pela curiosidade, não. Essa mensagem se repete em diferentes culturas, com personagens e nomes distintos, mas com a mesma moral explícita. Talvez o fogo-fato nunca tenha sido apenas a luz. Talvez sempre tenha sido sobre limite. Limite entre o conhecido e o desconhecido, entre o seguro e o perigoso, entre a razão e o medo. Mesmo quando a ciência oferece respostas convincentes, algo permanece, porque entender o mecanismo não apaga a sensação de estranhamento. Saber que um gás pode inflamar espontaneamente não muda o impacto de ver uma chama flutuante no meio do nada, em silêncio absoluto, observando você, tanto confirmando sua presença, quanto você confirma a dela. Há também o fator psicológico. À noite, o cérebro humano trabalha diferente. A percepção da profundidade muda. Sons parecem mais próximos. Movimentos sutis ganham importância exagerada. Em ambientes hostis, qualquer estímulo incomum é interpretado como ameaça potencial. O fogo-fato surge exatamente nesse ponto frágil da percepção humana. Não é coincidência que tantas histórias falem de pessoas solitárias, viajantes, pescadores, caminhoneiros noturnos. Quem está sozinho tende a interpretar o mundo com menos filtros sociais. O medo se amplifica, a imaginação preenche lacunas. Ainda assim, reduzir tudo à ilusão seria simples demais. Há registros históricos conscientes, observações repetidas, experimentos científicos e medições modernas que confirmam que algo real acontece nesses ambientes. O debate nunca foi se o fenômeno existe, mas o que exatamente está sendo observado em cada caso. Talvez essa seja a razão pela qual o fogo-fato resiste ao aquecimento. Ele não pertence apenas ao passado. Ele é um exemplo silencioso de que nem tudo precisa ser totalmente domado para ser compreendido. Mesmo hoje, em um mundo monitorado por sensores, câmeras, ainda existem áreas onde a noite continua sendo noite, onde o chão é instável, onde o ar carrega cheiros antigos, onde uma luz inesperada pode surgir e desaparecer sem deixar rastro. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você ainda não fez inscrição no canal, se inscreva e ative o sino das notificações. E se você quiser, deixe sua opinião abaixo nos comentários. Até mais!